Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort-Fadul, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Santana, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Lucifrancis Barbosa Tavares. Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, lição de número 12 para o dia 20 de junho de 2021. Assunto da lição: o diaconato. Lemos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Precisamos compreender que, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Portanto, vamos levar a sério o nosso compromisso e o nosso cargo com a palavra de Deus. No primeiro século, por exemplo, meus amados irmãos, da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito Santo e expandiu-se pelo mundo todo. Da mesma maneira e nesta medida que ela ia crescendo, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia, a Igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilíbida e cheios do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. Portanto, aqui vamos aprender esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise ética na igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Esta, até hoje, faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. Logo, temos que continuar valorizando o ministério do diácono na igreja local. Ponto de número 1. A diaconia de Jesus Cristo. Às vezes, podemos até nos admirar diante de uma expressão como esta, diaconia de Jesus Cristo. O significado do termo é o seguinte: o termo diaconia significa ministério ou serviço. É por isso que Jesus Cristo, ele estava sempre servindo a toda a multidão. A vida inteira, o Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos e, na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão. Profeta, evangelista, pastor, mas principalmente diácono por excelência. O apóstolo São Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Segundo a Bíblia de estudo, palavras-chave, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. Jesus era um servo,
E também a diaconia de Jesus Cristo envolve o serviço de escravo. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus Cristo reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia, tomando uma toalha e uma bacia com água. Ele começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como o relato do lava-pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Portanto, vamos nos dedicar ao serviço para a glória de Deus. O discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaques à direita e à esquerda de Jesus. Quando da implantação do seu reino, os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi a de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, jamais, mas a de serviço, conforme demonstra sua resposta a eles. Entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, ou seja, diáconos. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para servir, ou para ser servido, veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Logo, a diaconia de Jesus Cristo está centralizada na disponibilidade em serviço ao próximo, ou de servir ao próximo. Ponto de número 2, a instituição dos diáconos. Aqui podemos perceber que o conceito e a função dos diáconos tem a sua pauta no grego, por exemplo, diáconos. A palavra diácono, segundo podemos entender, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca, em especial, a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos. Esta refere-se a um serviço ou um servo ou um escravo. Portanto, a ideia é predominante, ou que podemos entender, é que a função do diácono remonta muito bem a serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou assistente para alguém. Logo, a origem do diaconato tem a ver com a bênção sobre a sua vida. Problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em o Novo Testamento. A bênção foi extraordinária. Crescimento da igreja local em Jerusalém, a questão ética causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, e especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega, era o problema. De maneira que é preciso perceber que a reivindicação
pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas que, sentindo-se injustiçadas pelo que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram a sua assistência. O diácono, ele era de uma escolha toda especial, porque a palavra é bem clara quando diz que para resolver o impasse, orando e impondo-lhe as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar uma questão ética e social. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimulá-la a resolver a questão, reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. Assim, eles puderam executar as mudanças necessárias e resolveram uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Então, através da instituição dos diáconos, muitas bênçãos ocorreram no meio da igreja. Logo, o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, descreve a instituição do ministério de diácono. Ponto de número 3, o perfil e função do diácono. É preciso compreender que o diácono tem o seu perfil e sua função no seio da igreja. Essas são as qualificações dos diáconos, a saber que eles sejam, estão descritos aqui no livro de Atos, e na primeira carta a Timóteo, revelam que em nada ela difere da atribuição ética exigida aos bispos. Qualificações iguais para os servos de Deus. Primeiro, caráter moral. O diácono deve ser pessoa honrada, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre nos diáconos, isto é, a sua palavra deve ser sim, sim e não, não. A ganância por dinheiro tem de passar longe da sua vida, pois sua função é exatamente a de executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. O caráter espiritual era reivindicado na vida do diácono. Por exemplo, ele tinha que ter plena comunhão do que é crer no Senhor Jesus, ou crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. O caráter familiar é imprescindível na vida do diácono, porque o candidato a diaconato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar as suas esposas com amor sacrificial, devem respeitar os seus filhos para obterem deles o mesmo respeito. O serviço do diácono à sua família revelará como ele servirá a igreja local. O diácono
nos Atos dos Apóstolos, tinha sua função toda especial. Por exemplo, quando eles foram instituídos como diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diaconato era fundamentalmente de caráter social. Os diáconos, hoje, por exemplo, têm a sua função toda especial. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados e os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, como dízimos e ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Logo, para o perfil e a função do diácono, deve-se levar em conta o caráter moral, o caráter espiritual e o caráter familiar do diaconato. Portanto, o diácono foi instituído, o diaconato, foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e as lideranças das igrejas locais devem valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois, no sentido lato, todos somos diáconos da igreja de Deus.